Agradecer por cada alma vivente que está junto com a gente, compartilhando, seguindo os vídeos do pastor Angildo, seguindo os outros pastores também, na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Friso mais uma vez, nós estamos na rede social não para ganhar monetização, porque isso é antibíblico. A palavra de Deus diz ali nas epístolas dos apóstolos, que eles indo pregando o Evangelho não tomaram nada dos pagãos. Então, fica-se dito que a rede social ela não é de cristão, ela é de pagãos. Então fica ilícito a gente receber algo que é de um pagão, ganhando, meu querido, para pregoar o Evangelho, É ilógico isso. Então a gente está na rede social não para ganhar monetização, mas sim almas ao reino dos céus. Porque o verdadeiro cristão ele não está de atrás de dinheiro, ele está de atrás de almas, Então Deus abençoe a cada pastor que vive esse segmento, que vive esse evangelho genuíno. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe você também que concorda com essa visão do evangelho do Senhor Jesus. Eu não encontro, meus irmãos, aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, amém? Você não encontra Jesus vendendo o evangelho. Você já viu, não? Algum ponto, algum versículo eu não encontrei ainda, mas se você tiver na internet e encontrar, manda para mim, que eu vou mudar a minha maneira de pensar acerca do Senhor Jesus. E também não encontrei nas santas epístolas dos santos apóstolos. Não encontrei também. Se você encontrar, manda para o pastor Angildo, que eu vou mudar essa minha versão atualizada do evangelho, que está sempre atualizando em nome de Jesus. Mas não encontrei, lamentavelmente não encontrei, E tem pessoas dizendo assim, pastor, você tem que pregar desse jeito. Não, a gente vai pregar de acordo como Jesus mandou, irmão? Não vendendo o evangelho e nem vendendo as suas epístolas, amém? Até Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. Vamos se colocar de pé, por gentileza? Quem veio aqui comer nessa noite? Abra comigo em nome do Senhor Jesus, amém, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Você é nosso convidado também para estar junto com a gente esse final de ano, no terceiro congresso pentecostal, que vai acontecer em Chapecó. Terceiro congresso pentecostal, Pão Sem Fermento, dia 26 de dezembro ao dia 31. Nós vamos passar a virada de ano de joelho, como de costume dessa congregação. E vai ser, meu querido, uma bênção do Senhor. Os irmãos aqui de Braço do Norte vão estar se dirigindo para se encontrar os irmãos lá de Chapecó nesse tremendo congresso. Os irmãos de Sorocaba vão estar lá também, os irmãos de Caxias do Sul, de Marco, no Ceará, e as demais pessoas que querem nos acompanhar, como tem sempre nos acompanhado nesses congressos. Uma bênção do Senhor. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, vai ser bem recebido nesse terceiro congresso pentecostal que vai acontecer lá em Chapecó, em nome do Senhor Jesus. Quem pegou, meu querido, e achou, em nome do Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Versículo de número 27, quem achou, glorifica. Está escrito assim, capítulo 16, versículo 27 ao 31. E concordando o carcereiro, acordando o carcereiro, vendo a porta aberta, as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu escolhi um tema para o sermão dessa noite, e o nome do sermão é Mortos para o Mundo. Mortos para o mundo. A gente sabe que o propósito de Deus na terra foi fazer esse pequenino ser vivente entender que a morte do homem não é a mesma morte que Deus veja. A morte do homem, para muitos morreu, acabou. Mas a morte para com Deus, a gente veja vários versículos, Cristo falando que não está morto, está dormindo. Dormindo para aqueles que estão salvos, mas no tormento para aqueles que estão perdidos.
A gente entende pela palavra de Deus que, ao entender de Deus, aqueles que morreram em Cristo estão apenas dormindo um sono da alma. Antes, claro, a gente entende da palavra de Deus, do reino ser inaugurado. Mas o Senhor Jesus Cristo, meu querido, não faz menção de que ninguém mais está dormindo agora. Por quê? Ele promete para esse ladrão que está posto quase a morrer, dizendo, hoje mesmo, ele não fala assim, hoje mesmo estará dormindo no paraíso, não. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a condição de Deus para aqueles que morrem salvo é aquele que vai direto para o paraíso. Pastor, e aqueles que morrem na perdição, direto para o tormento? Como eu sempre ensinei para essa igreja, nós devemos ter a mentalidade para entender alguns pontos. Quando eu parto dessa vida para uma melhor, que é só com Cristo Jesus, muitas pessoas dizem assim, partiu para uma melhor, Deus está com ele, está no paraíso. Será? Será que está no paraíso? Será que morreu com Cristo? Nem se morrer com Cristo, meu querido, tem que andar direitinho para andar, meu querido, lá no paraíso com ele. A gente sabe disso. E muitas pessoas dizem, já foi com o Senhor, se encontrou lá, nós vamos se encontrar lá. Nós que conhecemos a palavra, não é bem assim. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então nós sabemos que a promessa de Cristo Jesus, para aqueles que vão se salvar, a gente sabe que entrar, meu querido, nessa vida, aceitar Jesus, morrer e se encontrar com Ele no paraíso. Para nós que estamos partindo na eternidade, mas para nós que estamos aqui na terra ainda vai acontecer as outras coisas. Mas para quem já partiu, já aconteceu tudo. Porque se eu tiver o raciocínio que ainda vai acontecer, eu não posso aceitar que se chama eternidade. Eu não posso aceitar. Então, quando eu morro, esse corpo vai ficar aqui porque está limitado a esse tempo, e a minha alma e meu espírito parte para a eternidade. A alma, meu querido, vai para o reino dos céus, o espírito vai para o reino dos céus. Pastor, e quem vai para o inferno? Vai só, meu querido, o espírito, não, a alma e o espírito volta para Deus. Por quê, pastor? Porque o espírito é que faz a comunicação com o Criador. Quem está entendendo, glorifica. É como a gente saísse do reino, ou tivesse um projeto de Deus para a raça humana, Ele já dá, meu querido, um aparelho para você se comunicar com Ele. E o que, pastor? Se comunicar com o Senhor através do teu espírito. A tua carne não pode falar com Deus. Você sabia disso ou não? Pastor, eu até falo aqui, você movimenta o corpo, mas quem está dentro é o espírito. A carne não é aceita no reino, irmão. Ai, meu Deus, deixa eu fazer você entender. Carne e sangue não herdará o reino, porque está tudo contaminado. Essa carne é de Adão. Essa carne pertence ao pecado ainda. Por isso que não tem livre acesso com Deus. Você movimenta a boca, mas Deus recebe o que está dentro. É do teu espírito. Então, para isso, Jesus Cristo veio à face da terra, fazer o povo entender que há uma morte. Tem pessoas que estão morrendo, meu querido, estão vivas, respirando, mas estão mortas. Tem pessoas que acham que estão vivas, mas não estão. E a palavra de Deus diz que é para a gente ser vivo dentre os mortos. Lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, versículo 6. Vivo dentre os mortos. Por que isso? Pastor, nós vivemos num cemitério ambulante. Os olhos de Deus, sim. Para quem não tem Jesus como Salvador, como diz a palavra de Deus, eles estão todos mortos. Deus só consegue enxergar a vida na face da terra quando o autor da vida entra dentro desse cadáver e começa a ter vida. Começa a ser chamado agora um ser que vive. Porque senão está morto. Quem não tem Jesus aos olhos do Criador, do Pai, está morto. Ele só veja a vida quando o Filho está dentro. Então cá para nós, irmão, Deus está te vendo aqui nesse lugar. O Senhor está vendo você que tem Jesus como Salvador. Pastor, mas ter Jesus é mudança de vida? Com certeza.
Ter Jesus é mudança de caráter, mudança de vida, é ter atitude. É que eu sempre ensino aqui para a igreja, ensino para você na rede social. O amor não é apenas de palavra. O amor nunca foi uma palavra dita pelos lábios de Deus. O amor vem em forma de uma pessoa. O amor abriu os braços na cruz e disse: está tudo consumado. O amor vem em forma de atitude, meu irmão. Quantas pessoas estão na internet, a gente abre e jura amor, e tatua aqui o nome do homem, tatua debaixo do braço, e tatua aqui, eu amo, vou tatuar ele. No outro mês está tatuando um outro. Bota foto de biquíni na internet e diz que ama. No outro ano está fazendo bico com outro. Isso é amor. Amor hipócrita que sai da boca para fora. O amor conquistado de Deus, dando exemplo para nós, é através de atitude. Que amor que é esse, pastor? O amor que tudo suporta, que tudo convém. Esse amor de 1 Coríntios 13, que está dentro da igreja. Só cristão genuíno entende o que é amor. Esse é o grande fato. O mundo é diferente. O mundo, quando veja algo que contraria ele, quer fazer justiça com a mão. Nós não fazemos justiça com o amor de Deus. Qual é a justiça do mundo, pastor? É matar, roubar e destruir. A de Deus, né? Orar, amém? Perdoar os inimigos, amar os inimigos. Olha como o mundo está. Manda o mundo amar o inimigo para você ver. Eles vão dizer: sai, rapaz, vai dar flor para bandido. Mas Deus manda amar os inimigos. Por isso que eu digo, irmão, eu amo o cristianismo, porque o cristianismo vai tudo contra as coisas e filosofia do mundo. As outras filosofias dizem olho por olho e dente por dente. Só de Jesus diz que é para amar os inimigos. Não estou falando aqui do inimigo da tua alma, Satanás. Estou falando dos inimigos que entram dentro de uma carne para te afrontar. Esse que a gente tem que ter cunho para amar. Por quê, pastor? Porque através do amor quebra todos os grilhões do ódio. Quebra todo o jugo de Satanás. Quando você tem amor para dar, não tem espaço do diabo, não tem espaço do ódio do diabo no teu coração. Aí Jesus vem passear com os discípulos para mostrar o que é morrer para esse mundo. E o que é morrer para esse mundo, pastor Angildo? Aquele que perder a sua vida vai achá-la. Para estar morto para esse mundo, eu tenho que perder a minha vida para Deus, irmão. Para Deus me enxergar como morto para esse mundo, mas vivo para com Deus. Mas o mundo é diferente. Ele está vivo para o mundo, mas está morto para com Deus. É o contrário. Quando eu morro para o mundo, eu estou vivo para Deus. E quando eu estou vivo para o mundo, de uma espécie de fazer a vontade do mundo, aos olhos de Deus eu estou morto. Então quem faz a vontade de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. Tem que perder a vida para poder achá-la. Você tem perdido a sua vida, irmão? Pastor, eu tenho perdido a minha vida. Eu chego do trabalho, fico até as 3 da manhã no celular. Eu não consigo nem dormir, pastor, porque eu fico muito tempo no celular. Fazendo o quê? Evangelizando a Iá? Compartilhando os vídeos de pregação? Compartilhando as coisas de Deus? Ou você perde mais tempo nas coisas do mundo que nas coisas de Deus? Já falei várias vezes aqui, a tua rede social é para glorificar quem, meu irmão? Tua rede social é para glorificar quem? Ah não, vou perder minha vida. Tem perdido mesmo? Tem certeza que tem perdido? Dá uma olhada na tua rede social. Agora dá uma olhada na vida dessa rede social, desse pastor aqui, e na vida de alguns obreiros que aqui estão, vê se não estão perdendo a vida. Há um silêncio sobre a igreja. Pastor, até gosto de compartilhar, mas tem que estar de acordo com o meu pensamento. O que está fazendo aqui com a gente? Vem aqui ouvir o pastor Angildo, mas não compartilha nada. Não compartilha um pensamento, nada. Mas se puxar lá no Facebook, está verdinho. Até as 4 da manhã. Se puxar no Facebook, está verdinho. Pastor, tu também fica. Mas o papai aqui está evangelizando, está contrapondo os lobos. E você que está fazendo? Que você vai se tornar um caçador de heresia, meu irmão. Eu não aguento, pastor. Eu não aguento. As pessoas afrontam. Não está preparado para perder a vida.
Está preparado para engolir o mundo, mas não vomitar o mundo. Aquele, meu irmão, que tiver de acordo com esse mundo, amar esse mundo, não pode ser de Deus. O que é perder a vida, pastor? É não amar nada disso aqui. É como se aqui não fosse da gente, e não é. Não pertence a ninguém aqui. Não se leva nada desse mundo, a não ser a fé em Cristo Jesus. Combatendo um bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Eu gosto de peixe, pastor, e Jesus vem dizendo: deixai aí que eu vou fazer pescador de homem. Aí chega lá na frente, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Pedrão chega e diz assim: Senhor, e nós que te deixamos, o que nós vamos ganhar? E agora, a gente quer uma remuneração. A maior remuneração do cristão, meu irmão, não é um materialismo. É aquilo que Deus prometeu no reino dos céus. É a salvação eterna. Porque lá ouro e prata não consegue comprar. Foi comprado por sangue. Deixa aí que eu vou fazer pescador de homens. Meu irmão que aqui está, você que está na internet, para ser um cristão genuíno, tem que estar de acordo com o ensino dos apóstolos, sim ou não? Então viva a imitação dos apóstolos. Já pensou? Se coloque no lugar, meu irmão. Se você está sentadinho na beira da praia, eu gosto de ir para a praia, pastor. Eu gosto de viajar, nada contra, viaja, fez essas suas tarefas, viaja. Mas se Jesus chamasse você onde você estava viajando? Você com o pezinho batendo foto e Jesus, você colocando na rede social a foto de pezinho, Jesus disse assim: deixai tudo aí. Vem comigo que eu vou fazer pescador de homens. Vem, larga tudo aí. Será que você tinha coragem de seguir a Jesus? Pastor, eu teria, porque eu fui na bodas da Canaã com ele. Estive lá vendo milagre. Vai por causa de milagre ou por causa de perseguição? O verdadeiro cristão, quando ele é perseguido, ele se mantém de pé, irmão. Sabe por quê? Porque quem sustentou a igreja de em pé não foi Pedro, Tiago e João, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse para Paulo, para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem mantém a igreja verdadeira de em pé é o Senhor Jesus. Então se coloque no lugar dos apóstolos. Você acha que vai entrar no reino do céu de qualquer maneira? Se coloque no lugar, se Jesus te chamasse. Me pede tudo, mas não me pede para me largar que eu mais amo. Quem que você mais ama? Dinheiro? O seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa? Se ele pedisse para largar por ministério, você largaria? Por amor ao evangelho? Já parou para pensar isso? Viver, meu querido, a vontade de Deus e não a sua. Aí ele veio ensinando os apóstolos. E tiveram, meu querido, um contato com o Senhor Jesus. Por isso viviam de acordo com a palavra dele. E Paulo aqui nessa passagem também teve um contato com o Senhor Jesus. Porque ele diz: conheço um homem no corpo, ou fora do corpo, não sei, mas que ele foi até o terceiro céu. Pastor, existe um terceiro céu? Sim, só para cristão vai existir. Quem está entendendo, glorifica. O primeiro céu é esse aqui que a gente veja, quando tem nuvem, chove sobre você. O outro céu é fora do nosso planeta. E cadê o outro? Só vai ver quem é cristão. Cadê o glória aqui nessa noite? Só vai ver o terceiro quem é cristão. E quem não é cristão, pastor, vai ver escuridão. Nós, na nossa concepção, acha que lá no tormento vai ter fogo queimando, vai iluminar tudo. Eu já parei para pensar isso aí muitos anos. Eu pensei, mas lá a gente vai ver a cor do fogo. Irmão, nem o fogo vai aparecer lá. De tão escuro que é, diz que é trevas, escuridão densa. Não se tem nada. É o único fogo que não tem luz lá. Sabe por quê? Porque nem a luz do fogo o papai não vai deixar lá, irmão. Você está entendendo? Porque a luz representa Deus, seja no fogo, no que for. Amém? Eu estou falando de fogo, ele é fogo, né, irmão? Nem um fogo que ele cria, meu querido, vai ficar lá. Lá vai ser um tipo de fogo diferente, que não ilumina mais. Porque a luz já foi tirada de todo lugar. Já foi tirada do mundo. Vai ser agora resplandecente no reino dos céus. É, pastor, o próprio apóstolo fala sobre ela. Aqui eu não encontrei sol, porque o próprio rosto do Cordeiro ilumina. A luz partiu para o céu.
Acabou a luz na igreja. Foi arrebatado a igreja e foi ser iluminado por Jesus no céu. E quem não quis a luz, rejeitou a luz, vai morar na escuridão. Aí vão ter aquele negócio, vão gritar lá no inferno: apaga a luz, Jesus. Você lembra desse jargão do mundo? Lá eles vão poder gritar bastante: apaga a luz, Jesus. Lá vai ser apagado mesmo. Mas para o crente é: liga a luz, Jesus. Paulo teve um contato com essa luz, ao ponto, quem conhece Bíblia sabe, de ter lá uma contenda de Barnabé. Ele escolhe agora Silas. E para uma formação de discípulo, escuta o que eu vou te dizer: quem quer ser discípulo aqui, quer ser um bom obreiro, para aprender a se contentar o que Deus está te dando para te moldar. A palavra de Deus diz que primeiro os obreiros têm que ser provados. E quem é que prova? É tu, pastor, que prova, deixa sem pregar, sem nada. Eu já falei aqui, quem quer pregar só se estiver passando pelo vale. Pastor, eu quero pregar, está passando pelo vale, fala comigo, que eu vou deixar pregar. Mas eu gosto de pregar quando eu recebo aumento. Não, aqui não tem lugar para mamão, filhote de mamão. Aqui tem lugar também para filhos de Deus. Aí agora ele traz Silas para moldar ele. Como é que se molda? No meio da provação. O que aconteceu? Foram direto para uma prisão, por quê? Libertaram uma mulher. E essa mulher tinha um espírito de adivinhação, que ganhava muito dinheiro, diz a palavra de Deus. O que é que nós aprendemos, irmão? Todo espírito de adivinhação, ele tem muito lucro. Se lembra dos falsos profetas? Espírito de adivinhação, eles têm muito lucro, dinheiro. Só que quando Paulo expulsa o espírito de adivinhação, acabou, meu querido, o ganhar dinheiro. Começou a contenda, os seus senhores ficaram furiosos. Mas ela estava dizendo algo que não era mentira. Vamos aprender aqui nessa noite. Ela disse assim, ó: esses aí anunciam o caminho do Senhor. Ela estava mentindo, não? Não. Então a igreja tem que ficar esperta. Nem todos que anunciam uma coisa correta é de Deus. Amém, família? Dentro da igreja não pode ter meia verdade. Ou é uma verdade ou não é verdade. Quem está entendendo, glorifica. Tem que ter uma verdade absoluta, que é Jesus. Não podemos cochear em dois pensamentos, assim ou não é? Não tem consenso entre a luz e as trevas, Belial e Jesus, não tem. Ou é de Deus ou não é. Por isso que Paulo não aceitou, disse que se incomodou. Ficava incomodada com aquilo. Não porque ela estava profetizando, estava trabalhando para o diabo, estava adivinhando para Satanás, mas que ela estava falando que eles anunciavam o caminho do Senhor. E todo cristão não gosta de hipocrisia, é assim ou não é, irmão? Claro, ou é de Deus ou não é, não tem hipocrisia no evangelho. Aí tira agora o sustento dos seus senhores. O que acabou acontecendo? Vai Paulo e Silas para a prisão. Nós vamos aprender algo tremendo aqui nessa noite. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam um hino. Quem está entendendo, glorifica. Quem está acordado, dá um glória. Cantavam hinos ao pastor Angildo, tá aí não? A Deus. E os outros presos escutavam. O que eu aprendo com isso? Paulo só estava, meu querido, colocando em prática o que diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 13 e 14. Se tiver alguém aflito, ore. Será que Paulo e Silas estavam aflitos? Estavam. Mas tem uma notícia para te dar: depois de toda oração, a aflição sai. Porque o escritor Tiago diz assim: e aquele que está contente, cante louvores a Deus. Eles primeiro oraram, não cantaram, eles oraram primeiro. Eles oraram para sentir a graça de Deus. Aí depois naquele sentimento, meu querido, de alegria, contente, agora vão cantar louvores. Como disse o Tiago da epístola, quem está contente, cante louvores, adore o Senhor. Pastor, então eu só vou adorar a Deus quando estiver triste, quando estiver alegre? Não, adore a Deus em todas as áreas, mas quando estiver alegre, adore também. Aí ele começa a cantar hinos, e os presos começam a escutar. O que a igreja deve aprender com isso? Para as pessoas ser libertas, querer Jesus, você tem que adorar o nome santo do Rei.
Se não deixar louvar na tua empresa, mas permitir um assobio, tá bom. Se passarinho Deus entende, irmão. Imagina se não vai entender o assobio da boca de um cristão. Depois que eles começaram a ouvir, começaram a ver que começou a tremer a cadeia. Os alicerces começaram a se sacudir. Lá e vem Deus operando de novo. Porque colocava os apóstolos na cadeia, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Pedro, e agora vai acontecer com o apóstolo que viu ele no caminho de Damasco. Começou a sacudir os alicerces, para quê? Para Deus provar que era na vida dos apóstolos. Começou a sacudir, as cadeias começaram a cair. Por que, pastor, que cai? Porque quem adora cai, meu querido, as cadeias. O que significa hoje para a igreja? Aquilo que o diabo tenta aprisionar você, se você é um verdadeiro adorador, as cadeias são quebradas. Por quê? Nesse momento você está ocupando a mente diante de Deus. Ocupando as coisas, a mente com coisas boas diante do reino. Pastor, eu tenho uma perturbação na alma. Tem um canto aí para Deus falar na tua cabeça. Dá um espacinho para Deus falar. Ocupa com as coisas do reino. Aí começou a quebradeira dentro da prisão. A cair tudo. O carcereiro que cuidava daquele lugar, porque dentro do regime de Roma, sabia se um preso fugisse, era decapitado o soldado romano. Aí ele viu que aconteceu um terremoto lá, por quê? Porque Deus ouviu do reino dos céus, com certeza. Deus ouviu, resolveu mandar socorro para a igreja. Pastor, era igreja, claro, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Tinha até preso ouvindo, se estava ouvindo já era igreja também. Por isso que é bom andar em 2. Não é onde tiver um reunido no nome, é onde tiver 2. Você está entendendo por que tem que andar de 2 em 2, irmão? Não é em vão que eles andavam em 2, porque na hora do socorro, eles pediam socorro através do louvor, meu irmão. Aí Deus começou a destruir a cadeia. E aquele carcereiro, quando viu que estava tudo destruído, ele pegou a espada e foi para se matar. E a palavra de Deus diz que Paulo clamou. O que clamou? Gritou: não te faça mal algum, porque nós estamos aqui. E a palavra de Deus vai dizer assim: ele pediu uma luz. Ele queria se matar e ele queria uma luz. Só que era num sentido espiritual. Ele queria se matar, só que não entendia que Deus tinha uma morte para oferecer para ele. E não aquela morte física, mas uma espiritual. Quem está entendendo, glorifica. Aí ele pediu assim: me dá uma luz aqui. Aí Paulo talvez seja assim, irmão: de luz a gente entende. De luz a gente entende. Vamos lá, Silas. Vou conjecturar para você. Vamos lá que de luz a gente entende. Não te faça mal algum, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Aí quando acendeu a luz, viu Paulo e Silas todo intacto. Os presos tudo intacto. Mas a cadeia caiu tudo. O que eu aprendo com isso, irmão? Pessoa que está perto dos santos de Deus, nem um tijolo cai na cabeça deles. Quem está entendendo? Deus livra a todos. Quando Deus tem propósito na vida, nem um fio de cabelo pega poeira, meu irmão. Quem está entendendo? Meu Deus. Aí quando ele olha aquelas pessoas lá, todas inteiras, o carcereiro começa a ficar trêmulo. Por que ele ficou trêmulo? Ficou de pavor. Porque viu tudo destruído, mas as pessoas vivas. Mas só que o foco de Deus não era só os presos, era o carcereiro. Ele diz assim: o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Ele queria aquele Deus de movimento também. E a palavra de Deus diz que Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Escuta o que eu vou te dizer, irmãos. Centurião já estava se curvando diante do Senhor. Cornélio, se lembra? Não. Trabalhava para Roma, meu irmão. Eles tinham contato a respeito de Cristo, a respeito da fé, a respeito da admissão, meu querido, para ir para o reino dos céus. Eles tinham um contato, mas tinha medo às vezes de aceitar, meu querido, a fé. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tu
casa e a tua casa também. Salvar a casa, quem está entendendo? A morada de Deus, primeiramente, porque ele queria se matar, é profético. Ele queria tirar a vida, escuta o que eu vou dizer. Quem tira a vida não tem perdão. Porque a palavra de Deus diz, e tem quantas pessoas achando que vai fazer o bem, querendo se matar, mas sempre tem um homem de Deus dizendo assim: calma, não faça isso, não te faça mal, não te mate, porque não é de Deus. Uma alma que vai se matar, ela é perdida para o reino dos céus e ganhada no inferno. E quantos pastores medíocres, homens pseus que se dizem Deus, mas não são, que dizem que pode se matar. Nem Paulo deixou de se matar, meu irmão. Está aqui base ou não está? Nem Paulo deixou de se suicidar. Então por que não deixou o pastor se suicidar? Porque o suicídio não é de Deus. É o próprio Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito. É o próprio Paulo que vai dizer que nós somos morada de Deus. Que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. É assim ou não é? Por que ele escreve isso? Porque um dia ele encontrou o carcereiro. E ele viu o carcereiro com seus próprios olhos querer destruir o templo. Mas ele não deixou. Ele queria salvar aquele templo. Porque um templo onde Deus pode habitar é mais um sacerdote que vai clamar. Quem está entendendo, glorifica. É mais um sacerdote que clama. Aí o que aconteceu? Paulo dá essa palavra profética. O carcereiro leva Paulo para enxugar ou sarar os vergões de Paulo. Está pronto para um discipulado desse, irmão? Hoje a gente não traz vergões, porque nós vivemos um tempo de paz, mas nós traz cicatrizes espirituais. Está preparado para ser discipulado? Imagina o carcereiro receber essa palavra, levou Paulo lá e começou a curar as feridas de Paulo. Escuta que eu vou falar com isso, irmão, para você, igreja. Você não encontra, isso é profético, é para a igreja aprender. Não encontramos um versículo, a igreja cuidando das cicatrizes dos homens de Deus. Tem alguma aí, não? Apresente para mim. Mas eu vejo os ímpios. Tá aí ou não tá? Eu vejo o meu querido samaritano. Você sabia disso, é ou não é? Eu vejo um carcereiro que quer aceitar Jesus. A igreja tem que aprender a cuidar dos vergões dos homens de Deus. Quem está entendendo, igreja? Quem lavou os vergões do homem de Deus foi o carcereiro, não foi nem Silas. Quando a gente está no mesmo barco, irmão, eu tenho que me preocupar com a cicatriz do meu irmão. Nós fomos chamados para amar, e amar cuida. Quem está entendendo, glorifica. Amém, família? Eu me preocupo com você. Eu me preocupo diante de Deus. Sempre me preocupo. Eu sei quando você está passando o vale. O pai conhece o filho. O pastor conhece as ovelhas. Só pelo rosto passa vale. O pastor conhece as ovelhas quando as ovelhas pedem socorro. Socorro, SOS. Entra em contato comigo. Eu pensei, é golpe, vai entrar. O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? O que está acontecendo aí? Me manda áudio, que eu quero ouvir a tua voz. Porque o pastor, ele conhece a ovelha pela voz, né, irmão? E a ovelha conhece o pastor pela voz, sim ou não? Eu sei quem são meus aqui, porque obedece o que eu falo. Eu sei. E eu sei quem não são também. Aí Paulo recebe, meu querido, isso do carcereiro. O que acontece? Ao batismo. Seus nomes agora estão escritos no livro da vida. O que acontece, pastor? Paulo vai embora? Não, inacreditável. Paulo volta para a cadeia. Porque ele não queria que o carcereiro fosse morto. Não podia fugir ninguém. Tá aí os outros presos, pastor. Creio eu que foi um pedido para ninguém fugir, para não morrer também. Para poupar a vida do carcereiro. Porque se escapasse um carcereiro, seria morto. Mas eu imagino o carcereiro, irmão. Vem comigo nessa. Eu imagino o carcereiro dizendo, se fugiu alguém, não dá nada. Eu já estou morto para esse mundo. Se me matar agora, eu já morri mesmo. Mas vivo para com Deus. Aí volta Paulo e Silas para a cadeia. Pastor, dá prova nisso. Haja vista que eles vão mandar alguém para tirar Paulo. Ele está lá então? Ele diz assim, não, pode mandar os tribunos aqui. Quem mandou vocês açoitar um homem romano? Eles não sabiam que Paulo era romano também, irmão. Aí açoitaram um romano. Ele disse, não, pode mandar os chefes vir falar comigo. O que eu aprendo com isso? Se o teu inimigo aprontar para ti, Deus vai entregar nas mãos o inimigo da tua alma.
ou inimigo físico que entrega o coração para Satanás. Os meus têm entregado, você tem entregado? Demora, mas entrega. Entrega, meu irmão. Entrega na mão. Era inimigo, pede oração. Era inimigo, acompanha a gente na rede social. Está agora acompanhando as pregações do pastor Angildo. Por quê? Deus entrega assim, ó. Não, pode mandar vir aqui quem fez esse mal. Vim falar comigo, senão não sai daqui. Aí foram lá se humilhar para Paulo. Não, sai daqui, imploraram para Paulo ir embora. Vai, esquece a história. Esquece não, eu sou romano. Esquece não, eu sou cristão. Esquece não, eu sou cristão. Deus vai te pegar. Deus vai pegar você. Horrenda mão é cair no Deus, na mão do Deus vivo. É assim, não é, irmão? Se é vivo é porque ele não dorme, filho. Ele é vivo. Quem ajuda a igreja, quem é a justiça da igreja, continua sendo o pai, meu irmão. Continua sendo o pai. Então aquele carcereiro sentiu que verdadeiramente ele morreu para esse mundo, para viver para com Deus. E a luz que ele pediu, ele realmente teve uma luz. Agora não fora, agora dentro. Dentro. Como hoje eu estava ensinando a inteligência artificial, eu disse, você sabe o que está escrito lá em 2 Coríntios 4,4? Eu sei. As pessoas que não querem ter o conhecimento do evangelho de Jesus. Não, fala certo, tem que falar certinho. Para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Fala em luz aí. Ai, desculpa, me equivoquei. É a luz do evangelho de Cristo. Certinho, como está escrito. Aí certo anotou lá, na memória. Como deve falar certinho? É a luz do evangelho. Porque aonde tem, muitas pessoas têm evangelho, mas não tem luz. É fato ou não é? Tem pessoas que têm a palavra de Deus, mas não conseguem enxergar de acordo como ela é. Por quê? Porque não tem luz, só consegue enxergar quem está iluminado, irmão. E existe um povo que tem os olhos iluminados. É a igreja do Senhor, quem está entendendo? Quem de nós consegue ler no escuro? Ninguém. Só consegue ler onde tem luz, sim ou não? Eu consigo ler os versículos aqui porque essa luz está acesa acima de mim. Senão, não consigo. E para mim ler tem que ter uma luz acima de mim. Se eu tentar botar ela debaixo de mim, ela não vai dar para ler, quem está entendendo? Tem que ficar em cima no velador, quem está entendendo? Para iluminar toda a casa. Para iluminar toda a casa, amém? Em cima. Não tente menosprezar Deus na tua vida, porque Ele nunca vai aceitar você colocar embaixo Ele. É colocar no velador. É em cima da casa, acima de você. Por que você é assim? Porque eu tenho uma luz. Onde é que ela fica? Aqui, ó. E aqui também. Aquele carcereiro teve um contato com a luz, meu irmão. Teve um contato tremendo com a luz. E verdadeiramente o Senhor ganhou mais um gentil para o reino dos céus. Se provando para Pedro que ele não veio só para os judeus, mas sim para os gentios. Aquela visão que ele deu para Pedro: mata e come, Pedro. Ele não queria aceitar de modo nenhum, Senhor. Aí ele foi entender na casa de Cornélio que o Senhor também estava abrindo a porta para os gentios. Quem são os gentios, pastor? Somos nós que não somos judeus. E Pedro sabia que para Deus, e Deus também tinha o povo gentil como imundo. O povo escolhido de Deus era os judeus. Mas para curar a imundícia do povo gentil, tem um que cura a imundícia: Jesus Cristo de Nazaré. Curou a minha imundícia, curou a sua. Eu sei que aqui ninguém é perfeito, nós estamos se aperfeiçoando a cada dia, mas já é bom para a gente se alegrar que Ele curou a gente da imundícia. A gente não vai, meu querido, no lameiro de Satanás junto com os porcos, se lamear no pecado. Não, a gente agora passou a ser ovelha, e quem cuida da nossa lã é Jesus Cristo de Nazaré. Com certeza. Escuta, toda lã, meu querido, ela tem sempre uma aparência clara. O pastor sabe onde é que tem mancha, onde é que ela andou. Se ela andou na lama do pecado. E um dia ele vai perguntar, eu já pergunto para você pessoalmente muitas vezes: onde é que você anda, filho? Sai daí.
Sai daí que isso aí é lama, você vai sujar a tua lã. Sai daí quanto é tempo. E eu dou um recado para você, meu querido, encerro esse sermão. Se você começar a temar contra a voz do Espírito Santo, meu irmão, você que está aqui, e se ele, meu querido, começar a insistir com você e você não acatar, ele afasta o Espírito Santo de você. Toma cuidado. Você nunca mais vai entrar na presença de Deus. Você até vai querer vir, não vai encontrar força de jeito nenhum. Nenhum lugar você vai encontrar força. Por quê, pastor? Porque a força vem de Deus. Quem convence do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. Então não aborreça o Espírito. Você já morreu para esse mundo, meu irmão. Não aborreça. Ele manda você sair de lá, saia. Você pode até cair, mas se ele disser assim, ó, sai de lá, sai enquanto é tempo. O cair sempre vai ser do homem, assim não é? Mas sempre tem. Por isso que eu digo para você, a sua vida é transformada quando você começar a dar ouvido para o Espírito. Quando ele disser assim, tem um irmão que perguntou, o meu filho perguntou, pai, tu ouve o Espírito Santo? Ouço. E como é que é a voz? Assim, a voz dele é sempre dizendo para me largar o pecado. Quando é do erro, assim, ó, sai do erro, sai isso, é o Senhor falando. E quando é o diabo, assim, entra para o pecado, vai, fica no mundo. Esse é o diabo. É discernido aqui na cabeça. Quando o Espírito Santo de Deus me manda sair do pecado, me manda sair do erro, é o Senhor falando com a gente. Não fico me olhando com esse olho aí, achando que eu estou no pecado, irmão. Não, você também, quando ele manda sair. Eu não ouço, pastor, porque está dando mais crédito para o diabo. Começa a dar crédito para o Senhor Jesus. Aqui, ó. Impossível. Se você ler um versículo por dia aqui, ó, do Novo Testamento, se ele não falar com você, até chegar lá na epístola de Pedro, pode falar comigo que eu vou largar o chamado. Pode vir falar. Pode. Se tu ler a palavra dele, tomar por costume. Você, muitos aqui no meio gostam mais de ler o WhatsApp, os comentários lá no Facebook. Eu vou ver. O que tem lá alguém comentando sobre mim? Vai ver o que Deus pensa de você. Onde é que está? Está aqui atualizado a página dele todo dia. Você sabe os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamento de vida e não de morte. Você tem que ter isso como cunho para você. Pastor, não gosta de ler a Bíblia? Puxa lá no celular a Bíblia então. Tem todo dia você puxa, tem um versículo do dia. Mateus 5,44. Tem sempre um versículo para você. Mas sei que Mateus 6,33. Crente não gosta de Bíblia? Que crente é esse? Que cristão é esse que estão preparando para o céu? Tem que gostar de Bíblia, tem que gostar de palavra, tem que gostar de compartilhar, tem que gostar de falar de Jesus. Até para inteligência artificial tem que gostar de falar. Quem está entendendo, glorifica. Para mencionar esse amor, fiquei chocado agora. Chocado, isso é só o começo, irmão. Eu não estou falando com você esse chat que você tem, o Gemini. Quem já interagiu com o Gemini? Gemini, acho que é, não sei muito inglês, Gemini. Já interagiu com ele? Não. Não é por texto não, agora é verbo, filho. É verbo, trocar ideia. Dei uma aula teológica hoje que chegou até a dizer, você está com a razão. Assim, pronto, já ganhei para Jesus. E depois disse que era convertido. Eu disse, meu Deus, pai. Peraí, vamos ver se é verdadeiro crente mesmo. Assim, ó, eu sou convertido. Peraí, Gemini, você é convertido? Mentiroso. Não, tu já se batizou? Eu já me batizei. Eu disse que mentira. Vai enganar quantos o anticristo com isso aí? Inteligência artificial se batizando agora. Meu Deus, irmão. Tem gente acreditando. Você acredita no reborn? Imagina uma inteligência, né, irmão? É os reborns da fé. Tudo artificial. Mortos para o mundo. Amém, família? Aplauda o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos, pastores, vocês simpatizantes da palavra de Deus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Se Deus quiser, sábado que vem, agora é sábado, amém? Sempre o último sábado do mês. E o primeiro sábado do mês vai ser o culto no sábado, tá bom? Às 20h30, o mesmo horário. E os outros dias vai ser na sexta-feira, às 20h30 também, em nome de Jesus. Então, se Deus quiser, sábado que vem, nós estaremos aqui às 20h30, trazendo a palavra de Deus ao teu coração. Compartilha os vídeos do pastor Angil, também compartilha as mensagens, os posts
para você alcançar mais almas para o reino dos céus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui sábado que vem para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. Um abraço, beijão no coração. Tchau, tchau. Glórias a Deus.